Pessoal, boa noite. Que bom vê-los todos e todas. Hoje é o nosso último dia do curso, que é também o lançamento do meu livro. Então, e hoje eu estou com a Lígia, que é professora da UFMG, da Letras da UFMG, para a gente conversar sobre o romance do Ben Lerner, que já daria pano para manga, dificuldade. Olá. Vou esperar mais esse contingente chegar. Imagina, estava recém começando. Então, hoje estou com a Lígia para a gente conversar sobre o 1004 do Ben Lerner, que é vamos tentar desenvolver juntos ao longo desse terceiro e último dia do curso sobre literatura e filosofia, esses estudos de caso que eu pensei, um pouco a partir e em paralelo da ideia do livro que eu lanço hoje, das cartografias da disputa entre literatura e filosofia. E como eu comentei no nosso primeiro encontro, que acho que vale a pena retomar hoje, nenhum dos estudos de caso do curso dessa semana está no livro, mas esse raciocínio, enfim, essa lógica, esse movimento comparatista entre os textos literários e os textos filosóficos está em todo o livro, e o livro também é organizado a partir de estudos de caso, então isso se mantém no livro. Mas, né, eu quis aproveitar a ideia do livro para expandir aqui no curso. Então, hoje, eu e a Lígia vamos tentar falar sobre o 1004, do Ben Lerner, que é um romance espetacular, mas também muito complexo e difícil, e enfim, né, de dar conta da complexidade numa descrição aqui e tudo mais, mas a gente vai tentar. E eu pensei, então, de dar um início da relação com Agamben, e depois eu passo para você comentar o romance, o início do comentário do romance, talvez uma tentativa de descrição dele. Eu vou passar para você. Então, eu vou começar com a aproximação com Agamben, e depois a gente pode fazer juntos essa descrição, então, do romance, tá? Porque, enfim, ele tem diferentes partes, e as partes elas não são assim, não tem uma sucessão pacífica, digamos, de uma parte para outra. É quase como se cada capítulo, cada seção do romance fosse uma tentativa de começar um novo romance, talvez. Enfim, então, só porque talvez nem todos estejam familiarizados com Ben Lerner. Tudo bom? Então, antes de eu começar falando da relação do Lerner com o Agamben, quem já leu o 1004? 2, 4, 6 pessoas. 8, né? Isso, só para ter uma ideia, né, de quem já está familiarizado com o romance e tudo mais. Então, bom, 1004. Começa, esse é já o começo, é a epígrafe. Então, essa é a epígrafe, que é uma epígrafe um pouco diferente. E no final do livro, na última sessão do livro, o Ben Lerner, na última sessão do livro que se chama Agradecimentos, tem cadeira aqui na frente. Pode vir, tá tranquilo. Se você quiser botar aqui, ou se você quiser botar aí mesmo, tá ótimo. Então, na última sessão do livro, que se chama Agradecimentos, tudo bom? Não, tudo bem. Então, na última sessão do romance, que se chama Agradecimentos, ele faz vários agradecimentos, dá uma série de enfim, indicações de versões prévias de coisas, né, que ele fez e que ele incorporou ao romance, etc. E o último parágrafo desses agradecimentos, que tem 2 páginas, então, no último parágrafo,
Acho que não tem mais cadeira. Tem cadeira aí? Não, né? Tem essa aqui. Vem, Pedro. Bem. Na aula passada você já ficou do meu lado, né? Então agora fica aqui também. Então, na última sessão do romance, Agradecimentos, no último parágrafo, o Ben Lerner indica, por exemplo, né, assim, é isso que eu quero salientar, enfatizar, que ele indica que isso é uma epígrafe. Ele, né, diz, porque isso a mim não me parece uma epígrafe. Então é uma epígrafe diferente. A gente começa por aí também, um pouco um deslocamento daquilo que se espera de uma epígrafe, talvez. Para mim parece assim, porque não tem, né, enfim, todo aquele jeito de epígrafe. Então ele diz nos agradecimentos: encontrei pela primeira vez o texto que uso como epígrafe no livro A Comunidade que Vem, de Giorgio Agamben, traduzido do italiano por Michael Hards. É geralmente atribuído a Walter Benjamin. Então, com isso, ele encerra o livro. Depois tem uma seção de créditos das ilustrações, mas as palavras, essas são as últimas palavras do Ben Lerner no encerramento do seu livro. Então, parte daí a ideia de relacionar Ben Lerner com Giorgio Agamben, com essa epígrafe que diz, né, os Hassidim contam uma história que diz que no mundo por vir tudo será precisamente como é aqui. Como o nosso quarto é agora, assim será no mundo futuro. Onde dorme o nosso filho agora é onde dormirá também no outro mundo. E as roupas que vestimos neste mundo são as que também vestiremos lá. Tudo será como agora, só que um pouco diferente. Então, a primeira coisa que dá para pensar e explorar é o modo como esse texto da epígrafe é, de certa forma, autossuficiente, porque traz um pouco um enigma, algo que está acontecendo aqui, que a gente não sabe bem, não tem muitos elementos para elaborar o que está acontecendo aqui. Então, esse seria um primeiro movimento, pensar isso como um texto independente. Mas, é claro, isso abre as portas do romance, com essa fórmula também. No final, tudo será como agora, só que um pouco diferente, né? Então, isso retorna ao longo de todo o romance como uma espécie de refrão que o próprio Ben Lerner vai tentar elaborar em diferentes cenas, em diferentes momentos e tudo mais. Então, e também acho importante o fato de, e me parece deliberado da parte do Ben Lerner, de colocar a informação que abre os sentidos da epígrafe no final do livro. A última coisa do livro fala sobre a primeira coisa do livro. Com isso, colocando o leitor num movimento retrospectivo, né? Eu tenho que voltar para a epígrafe, agora que eu sei que é uma epígrafe também, de certa forma, né? Porque ele no final diz o uso como epígrafe. Aí você lendo e pensa, então era uma epígrafe. Então ele realmente escolheu isso como uma epígrafe. Então, é um pouco esse curto-circuito que faz com que o leitor tenha que voltar até a epígrafe e, um pouco num movimento ideal, recomeçar o romance a partir da epígrafe lida a partir dos agradecimentos. Então, um pouco esse... Peraí, me parece que tudo será como agora, só que um pouco diferente, acaba ganhando um sentido quase que performático quando a gente encontra essa explicação no final. E a gente tem que voltar para a epígrafe e encontra. Será que o romance vai ser exatamente como ele era quando eu comecei a ler, só que agora um pouco diferente, numa releitura? Enfim, é um pouco me parece, né, bastante deliberado do Ben Lerner de colocar, depois que o livro termina, de volta para o começo. Então, essas são as linhas gerais e também o modo como isso que ele pega do Agamben são só alguns elementos daquilo que está no texto do Agamben. Isso também é interessante, porque ele faz uma seleção daquilo que de fato está no Agamben. Então, me parece significativo aquilo que está
no Agamben e que o Ben Lerner não seleciona para colocar no romance. Então, isso me parece digno de comentário e que, mais adiante, eu talvez comente um pouco a respeito disso. Vou passar para você, então, para a gente começar a desconstruir, debulhar e esmiuçar o romance. Bom, em primeiro lugar, obrigado, Kelvin, pela oportunidade de falar desse romance, e eu me arrependi profundamente de ter aceitado seu convite. Quando eu resolvi reler agora, eu tinha lido sem nenhum compromisso, né, de ser inteligente, a primeira vez que eu li, e agora lendo com compromisso de ser inteligente ainda, né, de, sei lá, pensar filosoficamente sobre a coisa, foi uma experiência um pouco brutal. Porém, prazerosa, e eu estou contente de ter aceitado, apesar de ter acabado de falar o contrário. Mas, então, o que acontece? Né? O que eu acho, e vai ficar sempre nessa coisa meio, sei lá, tentativa, meio provisória. O que eu acho que acontece nesse romance é o seguinte, né? Ele, em termos de tratar mesmo da narrativa para quem não leu, né? Bom, é uma escrita extremamente autorreferencial, né, autoficcional, para usar o termo e tal, que se desdobra, enfim, é um romance que se desdobra em torno de um conto dele próprio, dele, Ben Lerner, que foi, de fato, publicado na revista New Yorker, e isso a gente também aprende na parte final, né, que o Kelvin mencionou. E, a partir da publicação, então, desse conto, o autor, né, como ele próprio, o narrador chama o autor de o autor, recebe, então, a proposta de escrever um romance. Também porque o primeiro romance do autor, do personagem autor, que é o próprio Ben Lerner, enfim, para quem conhece minimamente, aí, o primeiro romance dele, que é o Estação Atocha, tinha feito muito sucesso. E então, é isso. A partir da publicação do conto na New York, do sucesso do primeiro romance, ele recebe a proposta de uma editora, uma proposta de 6 dígitos, né, como fica evidente, de escrever um segundo romance, né? Então ele vende um segundo romance antes mesmo de escrevê-lo, né? Mas meio com essa proposta de expandir esse conto. E, de uma maneira geral, o romance, o 10 e 4, né, esse romance que a gente tem em mãos, é realmente, né, uma expansão ou uma versão, né, algo igual, mas um pouquinho diferente, né, como a própria epígrafe diz, desse conto, que, para além, então, de expandir a própria temática do conto, também comenta esse processo de expansão, né? Então, é um romance que se constrói a si mesmo enquanto ele é escrito. Ele vai falando do próprio processo e das próprias decisões narrativas, do que ele efetivamente vai investir, que já tinha no conto, e ele vai manter no romance, o que ele vai tirar, e vai testando um pouco essas possibilidades, né? Então, o romance ele é meio dividido em 3 partes. Eu não sei se são exatamente 5, se são 3 capítulos, mas na minha cabeça são 3 partes. Uma primeira parte é falando isso, né? Então, eu acabei de assinar aqui um contrato para escrever um romance, acho que vou escrever um romance sobre possibilidades de futuro, enfim, eu até anotei, mas agora se eu ficar catando, ele explica para a agente dele, deixa eu ver se está fácil aqui nas minhas anotações, para não ficar, mas acho que não está, não. Mas ele fala alguma coisa assim do tipo, eu acho que eu quero escrever sobre testando diferentes possibilidades de futuro, né? Então tem essa ideia aí de uma escrita em que exercita, e que eu acho muito bonito, na verdade, porque eu acho que é a própria definição de ficção, né, esse teste de possibilidades, mas mais bonita ainda porque ele pensa essa ideia de possibilidade de teste de futuros possíveis, né? E aí a segunda parte do romance é o próprio conto, é o conto tal qual saiu na New Yorker. De repente, então, a gente é transportado e começa, é diferente a voz narrativa, né? Não é mais em primeira pessoa, é em terceira pessoa, o personagem é chamado o autor. E depois a gente volta para a escrita do romance em si. A terceira parte é, de fato, o romance, né?
tem uma sequência, sei lá, mais evidente, mais convencional, por assim dizer, né? Enfim, sequência de acontecimentos. E aí são várias o que ele oferece em termos de objeto mesmo da narrativa, são várias coisas que podem vir a acontecer de uma determinada forma. Então, ele descobre que isso acontece tanto no conto quanto no romance. Ele descobre que ele tem um problema de saúde que pode ou não ser fatal. São problemas diferentes no conto e no romance, mas essa coisa do poder ou não ser fatal permanece. Tem uma amiga dele, grande amiga, melhor amiga dele, que propõe a ele que eles tenham um filho juntos, na verdade, que ele forneça o esperma, né, para ela fazer uma inseminação. Então, ela pode ou não engravidar, ele pode ou não vir a ser pai, ele pode ou não vir a ser um pai presente, de fato, assim, constituir uma espécie de uma família. Né? E, né, em torno disso tudo, tem uma coisa climática, que eles estão em Nova York, numa época que teve aquelas tempestades tropicais, furacão e tal, e que são sempre coisas que vão acontecer, mas não se sabe exatamente, a cidade está se preparando para acontecer uma espécie de um cataclismo climático aí, e isso pode acontecer ou não, né? Quer dizer, pode acontecer ou não, vai acontecer, mas ninguém sabe a dimensão do que isso vai acontecer. Então, são ele vai testando várias possibilidades de se relacionar aí com o futuro. Né? Não é que ele teste exatamente vários futuros no sentido de testar isso narrativamente, não é um livro que vai apresentando diferentes futuros, né? Mas ele vai, o personagem, né, o narrador, vai elucubrando muito a respeito do que de como diferentes futuros alteram a nossa própria relação com o presente e a nossa relação com o passado. Né? Então, acho assim que... Estou falando muito? Eu acho que se eu puder, né, se eu pudesse dizer assim, se eu fosse contar para alguém e tentar convencer alguém a ler o romance, né, de dizer qual é o interesse efetivo que eu acho que o romance tem, é uma espécie de uma reflexão a respeito dos nossos modos, né, do nosso modo humano, sei lá, de cara, né, do modo que nós humanos lidamos com o tempo, né, com essa relação passado, presente e futuro, mas a própria realização dessa reflexão, né, no sentido de o assunto do romance, mas também o romance também toma essa forma, né, reflexiva. E aí o que eu acho de bonito mesmo, assim, de foda, desculpa o palavrão, mas é que uau, é que ele faz, né, vai construindo assim uma tensão entre diferentes tempos, né, diferentes dimensões do tempo que a gente vive. Então, ele vai pensar o tempo histórico, mas ele vai pensar, vou lá minha cola aqui, o tempo físico, aqui no sentido realmente, né, essa questão do aquecimento global, de alguma maneira, né, aparece aí, mas também das questões como descobertas científicas e como isso altera a nossa relação com o tempo e com o mundo. O tempo biológico, no sentido disso, né, a mulher que pode engravidar ou não, a doença que pode matá-lo ou não. Tem também a mãe dessa amiga que, no final, está num câncer terminal. Então, é uma parte super bonita, inclusive, porque ele fala, eu tenho 4 centímetros, ele tem um problema na aorta não pode dilatar. E ele fala, eu estou com 4,5, a Alex está com 37 anos e a mãe está com 6 meses. E são diferentes contas aí, né? Então, a Alex, que é essa amiga dele, tem 37 anos, por isso precisa engravidar logo. A mãe tem 6 meses de vida, eu tenho 4,5 de aorta, e são todas diferentes relações com o tempo biológico, assim. Mas, sobretudo, ele vai brincar com a coisa, e agora pensando numa coisa que o Kelvin falou, eu acrescentei mais um tempo aqui, né? Mas essa questão do tempo narrativo, né? Que não é que eu já tinha pensado, assim, no sentido de né, a gente tem uma relação com o tempo, as coisas acontecem, né, tem uma duração no tempo, como a gente transforma isso em linguagem, né? Eu acho que talvez essa seja a grande pergunta, né, metaficcional do texto, mas eu acho que a partir do momento que ele insere essa nota final, ele tem uma outra dimensão que ele vai brincar também, que é qual é o tempo da leitura, né? Como ele pode construir de uma maneira extremamente sofisticada aí essa arquitetura desses tempos, e ainda assim o tempo da leitura vai interferir,
né? Eu adoro essa nota final, que é realmente essa nota de agradecimentos e de explicações, né? O conto já foi publicado na New Yorker, a epígrafe vem de tal lugar, mas tem uma coisa que eu acho muito maravilhosa, que teve gente com quem eu conversei que acha terrível e cafona, e eu acho linda e generosa, que é o que ele diz o que é ficcional no conto, assim, no romance. Sabe, essa coisa, tipo, não é aquele autor que faz aquela coisa espertinha de, tipo, vai aí. No primeiro romance, sim, né? E ele reclama disso, inclusive. Mas ele fala, não, tá, fulano e fulano existem, fulano não existem, o Roberto, que é um personagem um pouco lateral, é uma versão de um outro, sei o quê. E eu acho isso tão, tipo, é meio assim, cara, você está querendo descobrir o que é autobiográfico? Não, eu te conto. Meu romance não é sobre isso, sabe? Tipo, meu romance é justamente sobre essas diferentes relações que a gente tem com a realidade, com o tempo, né? E eu vou falar uma última coisa para te passar, para você conversar comigo. Mas o que eu fiquei, né, tentando achar e não conseguindo, fracassando miseravelmente, mas quando eu estava tentando achar um fio possível para uma fala e para algum eventual texto que eu escreva sobre esse romance, eu fiquei pensando assim, por que, né, enfim, a pergunta que acaba sendo a pergunta que sempre me move quando eu vou pensar em escrever a respeito de um romance é por que o romance é a melhor forma para tratar desse assunto, né? Tá, então na minha cabeça, né, esse é um romance sobre a nossa relação, sobre a nossa experiência com o tempo e sobre a circunscrição do tempo em linguagem, né? E por que o romance, então? Né? E aí eu acho que tem a ver também com a sua proposta do curso, né? Por que escrever um romance e não um ensaio, uma reflexão mais teórica e tal? E, enfim, né, acho que a resposta eu já dei, assim, a minha resposta, né, é que é, de fato, assim, a única possibilidade de você presentificar e fazer, né, o leitor assumir essas diferentes sensações diante do tempo. Enfim, tem muito mais coisa para falar, mas eu quero te ouvir um pouco também. Eu acho que dá para... Vou ler o começo do romance, talvez, que a gente pode escutar as próprias palavras sacrossantas do autor e um pouco o gostinho do estilo do autor, que é uma sessão realmente dividida. Ele coloca uma marca tipográfica para dividir essa primeira parte. E talvez a gente possa ver no próprio início do romance alguns dos elementos que a Lígia trouxe. Então vou ler, tá? É o primeiro parágrafo do romance, que diz: a prefeitura havia transformado um trecho elevado da linha férrea abandonada em um corredor verde suspenso. E eu e a agente caminhávamos por ali, seguindo para o sul, sob um calor fora de época, após um almoço comemorativo exorbitantemente caro em Chelsea, que incluía filhotes de polvo que o chefe massageara até a morte. Então, essa me parece uma frase muito típica do Ben Lerner, né? A cidade, duas pessoas, toques de ironia muito agudos e ao mesmo tempo que não te afasta, mas te aproxima, né? Tem uma ironia que te afasta, mas a ironia dele te aproxima. Então, um almoço comemorativo exorbitantemente caro. Então, comemorando o quê? E o que exatamente comeram para ser tão caro? Que incluía filhotes de polvo que o chefe massageara até a morte. Continua, fica melhor ainda, se preparem. Engolimos praticamente inteiros aqueles bichinhos de carne inacreditavelmente tenra. A primeira cabeça intacta que eu já consumira na vida. Ainda mais a de um animal que decora sua toca e já for estudado por executar brincadeiras complexas. Ele retoma o passeio. Seguíamos para o sul por entre o brilho pálido dos trilhos abandonados e grupos cuidadosamente dispostos de sumagreiras e arbustos de fumaça roxa, até chegarmos à seção do High Line Park,
onde um deck com degraus de madeira levam a vários níveis abaixo da estrutura. Ponto e vírgula. Na parte mais baixa, há painéis de vidro que dão para 10th Avenue, formando uma espécie de anfiteatro onde podemos nos sentar e ver o tráfego. Sentamos e vimos o tráfego. E eu meio que brinco e falo sério quando digo que intuí uma inteligência alienígena, que me vi sujeito a uma sucessão de imagens, sensações, lembranças e afetos que, a rigor, não me pertencem. E aqui ele coloca 2 pontos e intensifica, né, como que ele, me parece que dobra a aposta nesse abrupto salto no imaginativo e quase no delirante, né? Então me parece que tem uma coisa muito ancorada no real, um passeio, ele dá uma série de indicações específicas de onde eles estão, qual é o endereço, se a gente quiser a gente vai no Google Maps, encontra isso, etc. Então ele faz isso com muita frequência ao longo de todo o romance e a obra do Ben Lerner até o momento é carregada desses marcadores, né, de lugares e tudo mais. E, ao mesmo tempo, esses saltos imaginativos que ele também faz muito e que está acontecendo aqui, que eu interrompi nos 2 pontos para fazer esse comentário. Então, essa sucessão de imagens, sensações que não me pertencem. Aí, por quê? E aí ele coloca esses 2 pontos para, talvez, desenvolver essa ideia desse fluxo de sensações que ele está sendo invadido e que ele acha que não pertence a ele. Não me pertencem. 2 pontos. A capacidade de perceber a polarização da luz. Ponto e vírgula. Uma conflação de paladar e tato, à medida que o sal ia sendo esfregado nas ventosas. Ponto e vírgula. Um pânico localizado nas minhas extremidades, ignorando o cérebro completamente. Ponto. Inalando e exalando fumaça, a gente ouvia essas coisas que eu dizia em voz alta e ríamos. E aqui também um movimento muito interessante, porque e agora falando em voz alta isso com vocês, eu me dou conta que é um movimento muito semelhante àquele que eu comecei hoje a falar, que é os agradecimentos reinventando tudo que veio antes, porque o que ele está indicando aqui é que isso que a gente acabou de ler, de certa forma, não foi escrito. Foi dito durante a interação com a gente. Então, simultaneamente dito e escrito, né? Simultaneamente algo vivido e algo depois escrito. Mas aqui ele tenta congelar esse momento em que ele está, e depois a gente vai entender melhor, ele tá trabalhando na sua performance de autor, ele está se mostrando para a gente, né? Então, continuo e encerro. Alguns meses antes, a agente me mandaram um e-mail dizendo acreditar que eu poderia obter e aqui com aspas, poupudo adiantamento de 6 dígitos, fecha aspas, com base em um conto meu que fora publicado na New Yorker. Tudo o que eu precisava fazer era prometer transformá-lo num romance. Prometer, né? Consegui esboçar uma proposta de livro séria, ainda que indefinida. E em pouco tempo houve um leilão competitivo entre as principais editoras de Nova York. E eu e ela estávamos almoçando cefalópodes no que viria a ser a cena de abertura. Do que viria a ser a cena de abertura, que é justamente a cena de abertura que a gente está lendo. Então vejam, e que já foi. E ele está mesmo botando as cartas na mesa, de certa forma, não testando as ferramentas que ele vai burilar ao longo de todo o romance. Então, no que viria a ser a cena de abertura, que de fato foi a cena de abertura na qual nós estamos inseridos. Citação, em aspas. Como, exatamente, você vai expandir o conto? Fecha aspas. Perguntou ela. Seu olhar distante, calculando a gorjeta. E aqui, abre aspas, a resposta dele.
vou projetar-me em vários futuros simultaneamente. Eu deveria ter dito, veja, eu deveria ter dito, vou projetar-me em vários futuros simultaneamente. Eu deveria ter dito, continua a aspas de novo, em um pequeno tremor na minha mão. Vou trabalhar da ironia à sinceridade na cidade submersa. Um pretenso Walt Whitman da vulnerável rede elétrica. Então, e é interessante também perceber como vários elementos que estão nessa cena de abertura vão ser trabalhados ao longo de todo o romance. O conto da New Yorker, que a gente diz que, né, consegue um poupudo adiantamento se ele prometer transformar num romance. A própria vivência em Nova York, a cidade, volta com a ameaça da tempestade, mas a própria vivência dele com diferentes pessoas em diferentes círculos na cidade. Acho que também esse é um componente fundamental do romance, porque o contato que ele tem com outras pessoas, esse contato leva o narrador, o autor, a diferentes círculos. E esses diferentes círculos têm diferentes visões de mundo e permitem ao narrador, autor, lidar com diferentes futuros, com diferentes temporalidades, né? Então, isso também é importante, como a cidade oferece a ele a possibilidade de encontro com várias pessoas, né? E como isso é material para a escritura, né? Então, me parece que um eixo fundamental do livro é também como ele encontra histórias em contato com outras pessoas, né? E talvez a principal delas seja o Roberto, o menino que você chegou a comentar rapidamente, né? Que tem esse personagem, que é o Roberto, que é uma criança com quem ele, enfim, entra num projeto sobre os dinossauros, etc. Então, né, mas um primeiro elemento que eu gostaria de enfatizar é isso. Ele encontra com muitas pessoas porque ele, de certa forma, sente ou sabe que encontrar diferentes pessoas é ter acesso a diferentes destinos, possibilidades, visões de mundo. E isso pode ser utilizado dentro do romance que ele está escrevendo, como acontece com a gente. Ele está falando com a gente, já projetando um romance que ele acabou de prometer que ele vai escrever. Então, ele não consegue fazer diferente, tenho a impressão. Não sei se você se sente da mesma forma, mas ele está sempre vivendo para escrever, e enquanto ele vive, ele pensa em como ele vai escrever aquilo que ele está vivendo, né? Ele está sempre projetando diferentes maneiras de escrever aquilo que ele viveu. E ao escrever, ele retrospectivamente pensa como ele poderia ter vivido diferente aquilo que ele acabou de escrever. Então tem um pouco esse jogo de oscilação. Então essa questão geral, encontrar pessoas é encontrar histórias é bom, porque eu prometi escrever um romance que eu ainda não escrevi, então eu tenho que ter essas histórias. Então, dentro dessa questão geral, tem uma questão específica, que é essa criança, o Roberto, que aparece, que me parece que tem uma função muito importante no romance para abrir futuros, abrir possibilidades de narrativa e etc. E, por fim, um último elemento que eu destacaria dessa sessão de abertura, que também vai voltar ao longo do romance e que é uma referência muito importante para o Ben Lerner, não só no romance, mas também na poesia dele, que é o Walt Whitman. Ele menciona, né, pelo nome, o Walt Whitman, um pretenso Walt Whitman da vulnerável rede elétrica. Então, essa promessa de se projetar em vários futuros simultaneamente envolve também, de uma forma um pouco paradoxal, uma projeção dele como um pretenso Walt Whitman, né? Então, é uma figura do passado, um modelo do passado que se transforma em alguém que ele pode ser num desses futuros. E, claro, e aí depois o Walt Whitman vai voltar, né, diretamente no romance e tudo mais. Então,
Não sei, me parece que essa primeira sessão é bem instrutiva, talvez, do que você falou e também traz várias outras questões. É que tem uma coisa, assim, uma gracinha aqui, né, que você destacou na sua leitura, mas que eu acho que vale comentar, né? Então ele fala, que é exatamente o que eu tinha tentado, né, citar de cabeça e citado mal, né? Esse, vou projetar em vários futuros simultaneamente, eu deveria ter dito, né? Por que é uma gracinha aqui, né? Porque aqui ele está escrevendo um começo do romance que ele de fato acabou escrevendo, mas que não é o romance que ele começa escrevendo, né? Que é exatamente esse romance que vai começar na terceira parte, em que ele vai tentar outras coisas. Na verdade, ele tinha pensado em escrever um romance sobre um sujeito, sobre um autor que falsifica cartas e correspondências de outros autores, e ele queria focar nisso. E aí, à medida que ele vai tentando escrever esse romance, essa primeira ideia de romance, ele começa a perceber que não é esse romance que ele quer escrever, e que ele vai escrever justamente esse romance em que ele se projeta por vários futuros, né, em vários futuros simultaneamente. Mas quando ele diz eu deveria ter dito, significa que já tem uma ficcionalização, enfim, tem uma dobrazinha ficcional aqui, né? Porque ele está contando desse momento em que ele teve essa conversa com a editora. E quando ele diz eu deveria ter dito, significa que ele disse outra coisa, na verdade. E o que ele disse foi, eu vou escrever, enfim, depois fica mais explícito isso na terceira parte. O que ele disse eu vou escrever um romance sobre esse autor que falsifica correspondência, etc. E vai ter outras coisas e blá, 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 blá. E outra coisa que eu queria comentar, que é essa história do Roberto. Então, o Roberto é esse menino, né, um estudante de família salvadorense, se não me engano, que ele acaba desenvolvendo um projeto junto, e o projeto é sobre dinossauros, mas o projeto é especificamente sobre um dinossauro que não existiu. Que ele, quando era criança, achava que tinha existido, que é o brontossauro, que eu achava que tinha existido, inclusive, todos nós, e que, na verdade, foi um erro de um paleontologista que achou o corpo, né, o esqueleto, o esqueleto de um corpo de um dinossauro e a cabeça de outro, juntou e inventou o brontossauro, e, por décadas a gente ficou achando que existia um brontossauro até que alguém falou. Quer dizer, na verdade, acho que descobriram rápido, mas na cultura popular ficou existindo o brontossauro. E isso eu acho muito importante, porque, na verdade, isso é meio que um leitmotiv do livro. Assim, isso aparece em várias versões diferentes. Uma coisa que existiu na nossa experiência passada. Então, a pergunta é aqui, se eu vivi tantas emoções porque existiu o brontossauro, essas emoções que eu vivi eram mentirosas, eram ficcionais, já que o brontossauro não existia, né? E isso é recorrente no romance inteiro, me parece talvez a coisa mais importante, mas pelo menos mais impactante para mim como leitora, e mais, enfim, que se comunica muito com a nossa experiência, né? Por exemplo, essa coisa da tempestade que vai acontecer. Então, eles se preparam, ele e essa melhor amiga dele, compram infinitos mantimentos, tem certeza que vão ficar sem luz por semanas. Então, tudo... E aí eu acho que conversa também com o que você falou, de ter um contato com as outras pessoas nas ruas, no metrô, que estão tomadas por essa mesma expectativa, né, por esse mesmo receio, por essa mesma, sei lá, suspensão temporal mesmo, né? E aí eles vão para a casa da Alex, ele tem um crushzinho na Alex, eles são muito amigos há muito tempo, mas ele tem uma coisinha com ela. E já que eles estão, né, nesse momento em que, sei lá, tipo, prestes, né, o mundo prestes a acabar e tal, ele arrisca encostar no cabelo dela, eles têm esse momento de proximidade, vem um filme, De Volta para o Futuro, que também é importante no livro, juntos ali, meio, enfim, tem esse momento de intimidade, ele bebe muito vinho, e sempre nessa coisa, né, tipo, o que você faz antes do fim do mundo, né? E aí bate uma chuvinha, né? E aí ele fala, cacete, né? Então, não só, né, essa experiência que eu vivi nas últimas horas foi de verdade, ele começa a pensar assim, isso existiu, isso foi uma experiência, né? E eu acho que essa é uma coisa também muito linda do romance, e que só um romance pode fazer, né? Que é construir, né, reiteradamente essa tensão entre a experiência interior e a experiência sei lá, e a realidade, né, sei lá, social, a realidade fora da cabeça. Que se a gente pensar assim, né, remete um tanto, sei lá, numa maneira convencional ao realismo psicológico, né, enfim, é um negócio antigo,
sei lá, né, virada do século XX, mas ele faz de um jeito, né, que eu acho que desfaz uma obsessão, né, que foi, estou usando as palavras repetidas, mas foi reiterada, né, again and again no século XX, que é essa coisa de escrever sobre a impossibilidade de escrever. Né? Enfim, o clássico da impossibilidade de narrar, depois de Auschwitz, essa coisa toda. Eu acho que ele fala assim, acho que ele vai construindo uma reflexão a respeito de, sim, né, tem uma coisa da minha experiência interior que na verdade, exatamente no momento que eu transformar em texto, vai se perder. Só que aí vem a dobra da escrita, né, e da leitura, que é, mas eu vou escrever mesmo assim. E, ao escrever mesmo assim, essa experiência é produzida na leitura. E aí eu posso ler um trechinho que eu acho, assim, uma das coisas mais maravilhosas que eu li na minha vida, eu acho. Que é o final do conto, então é o conto dentro do romance, de uma outra né, experiência que ele vai narrar, então, que a experiência é fofo porque é tão banal, mas aí ele vai tirar os sisos, vai extrair os sisos. E ele tem a opção de escolher entre duas anestesias, uma anestesia local e uma anestesia intravenosa, que eu nem sabia, eu acho que no Brasil ninguém toma essa intravenosa. Mas, qual é a diferença? Bom, nos dois casos ele vai estar acordado, mas uma ele só não vai sentir dor local, e na outra, supostamente, ele vai explicando ao longo do conto que ele vai esquecer a experiência. Né? Então, não só ele não vai sentir dor, como ele não vai lembrar do trauma. Né? Porque todo mundo sabe que extrair dente é traumático, mesmo sem sentir dor, que é um alicate na sua boca arrancando troço. E ele fica lá elucubrando isso aqui, e no final ele decide usar a intravenosa. Depois de muito refletir sobre, nossa, né, então, se eu não lembrar, eu tive experiência mesmo, oh, meu Deus, vai partir a minha vida em dois, né, tem o cara que vai ter sofrido, de fato, o trauma, e vai ter eu, né, vai que um dia eu encontro ele na rua, enfim. Mas aí, finalmente, ele decide tomar intravenosa, passa pela cirurgia, pela extração, e está indo embora para casa, então, de novo com a Alex, que no conto tem um outro nome, mas é a mesma personagem, que chama Lisa, no conto. E eles estão, então, no táxi, indo para casa, e ele está muito comovido. Bom, isso é um texto, né, ele contando, já tem uma coisa meio aporética aqui. Né, ele está contando alguma coisa que supostamente ele não lembrava. Né, mas ele está acordado, está voltando e está tendo uma experiência linda. Fala que a experiência é incrível, ele está muito perto da Lisa, está muito como, enfim, né? E aí eu vou ler um trechinho, enfim, mais ou menos na mesma extensão que o Kelvin. Eu leio um pouco rápido, se eu estiver lendo rápido demais, você está encarregada de dizer, né? Então, e ele fala assim, então, ele escreve, bom, né? A gente lê então. Não vou me lembrar disso. É a vista mais bela da cidade que eu já vi. A experiência mais perfeita de toque e velocidade. Nunca me senti tão próximo de Lisa e não vou me lembrar. As drogas vão apagar tudo. E depois, brilhando com a aura do desaparecimento iminente, era realmente a mais bela vista e experiência. Ele queria muito descrever, porque começou... Isso aqui é um discurso indireto livre. Né? A narração, na verdade, é em terceira pessoa. Naquele momento, ele estava dentro da consciência do personagem. Né? E agora volta para a terceira pessoa. Ele queria muito descrever aquele momento para Lisa, mas não conseguiu. A língua ainda estava dormente. Não conseguia nem pedir a ela para relembrá-lo daquilo que as drogas apagariam. Embora estivesse com a remota impressão de que Lisa iria curtir com a cara dele mais tarde, que o chamaria de ridículo, ele sentiu as lágrimas vindo aos seus olhos quando entraram na ponte e ele viu o sol de fim de outubro brincando na água. O fato de não formar nenhuma lembrança do que observava e não poder registrá-la em nenhuma linguagem conferia-lhe plenitude. Tornava brevemente idêntica a si mesma. E ele ficou profundamente comovido de pensar que essa experiência de presença dependia da sua obliteração. Depois estava no seu apartamento. Lisa deu-lhe 2 comprimidos, colocou-o na cama e foi embora. Acordou por volta da meia-noite, sentindo-se no seu estado normal. O maxilar ainda doía um pouco. Mijou, trocou a gaze vermelho escuro e empapada e tomou outro analgésico com um copo cheio d'água. Enviou uma mensagem a Lisa e também a Josh, que perguntara como havia sido tudo. Sorriu ao pensar no tempo que havia desperdiçado ruminando sobre as distrações. Não foi nada.
Viu um episódio de The Wire no laptop e adormeceu. Quando se levantou tarde da manhã seguinte e tomou seu café, gelado para não prejudicar a coagulação, percebeu. Eu me lembro de tudo. Eu me lembro do caminho, da vista, de alisar o cabelo de Lisa, da beleza incomunicável destinada a desaparecer. Eu me lembro, o que significa que nunca aconteceu. Eu acho que esse é o... na minha leitura, queria dizer angústia, mas não é exatamente angústia, tem algo de... Enfim, existe, claro, né, essa angústia de, caramba, eu só vou viver aquilo que eu não puder converter em linguagem, né? Porque não só lembrar, mas contar, né? Eu só vou viver verdadeiramente aquilo que eu posso contar. Primeiro passa essa dimensão, né, essa ideia na nossa cabeça, mas depois a gente lembra que ele contou, né, que ele contou e que ele produziu essa experiência no leitor, assim. E aí eu acho assim, tipo, Ben Lerner casa comigo agora, assim, que homem que faz um negócio desse. E eu acho que isso é retomado, né? Essa experiência de, caramba, será que eu vivi isso de verdade? Né? A coisa do brontossauro, a coisa da intensidade, dessa expectativa da tempestade. E tem uma outra passagem que eu não vou ler, mas que ele conta, e aí eu também toco uma coisa que o Kelvin falou, desses contatos que ele vai tendo com outras pessoas, né? E percebe que não é uma coisa particular dele, essa experiência essa tensão entre a experiência interna e externa. E é uma moça que conta para ele de um amigo que passou anos brigado com o irmão e querendo confrontar o irmão, porque o irmão tinha feito alguma coisa escrota com ele. E um dia ele liga para o irmão, esse sujeito que é um personagem mais do que lateral, né, liga para o irmão e fala, escuta, agora você vai me ouvir. Né, e fala, e descarrega décadas de rancor, e de repente ele descobre que a ligação tinha caído, né? E é banal assim a história, mas é bonito o jeito que aparece, né? Ele fala, e aí ele liga de novo para o irmão e o irmão fala, até onde você ouviu? Ele falou, eu ouvi quando você falou, escuta aí o que eu vou te dizer, né? E aí ele fala, olha, né, eu passei por uma experiência que não existiu, né? O sujeito, né, a moça conta que o sujeito conta que ele não teve coragem, ele já tinha passado por aquela experiência, né? Já tinha botado tudo para fora, mas não existiu, né? E assim, parece uma coisa tão banal, e todo mundo já fez isso uma vez na vida, né? Tipo, grava um áudio longo no WhatsApp, manda e depois viu que não mandou nada, e não se dá o trabalho de contato de novo. Mas, cara, que coisa maluca que é essa experiência, na verdade, né? Você passou por aquilo te transformou de alguma maneira, mas não transformou o mundo. Não teve nenhum efeito sobre o mundo, só teve sobre você, né? E eu acho que o livro vai reiteradamente produzindo isso, só que enquanto produz essa reflexão sobre o que não teve efeito no mundo, está produzindo efeito no mundo, porque afinal de contas está escrevendo isso num romance que vai ter leitores, etc. E aí é isso, Ben Lerner casa comigo. Eu sou a favor do casamento de vocês, porque o Ben Lerner estaria aqui se ele tivesse casado com você, né? A gente poderia... Os futuros possíveis, viu? Né? Se tivesse casado, não estaria aqui. Enfim, então, eu queria voltar, talvez, ao Agamben. Vocês viram que eu coloquei o dinossauro aqui, né? Que aparece depois. Enfim. Mas vou comentar daqui a pouco as imagens que aparecem no romance, que estão todas aí, que eu trouxe os momentos do romance em que aparecem as imagens. Mas eu queria aproveitar para ler o trecho do livro do Agamben que o Ben Lerner faz referência no final. Nos agradecimentos, ele diz o texto que eu uso de epígrafe. Vamos voltar para a epígrafe. O Ben Lerner diz, o texto que eu uso de epígrafe foi retirado do livro A Comunidade que Vem. Essa é a edição lusitana, já tem edição aqui no Brasil, mas eu só tinha essa, eu só trouxe essa. E você trouxe... enfim, então, o que fica claro quando você lê o romance do Ben Lerner e lê o livro do Giorgio Agamben,
pelo menos a impressão que eu tive, que não foi só isso que o Ben Lerner retirou do livro do Agamben. Então, nos agradecimentos ele dá a impressão de que foi só aquele texto da epígrafe que foi retirado do Agamben. Mas eu tenho a impressão de que o Ben Lerner faz uma série de empréstimos de coisas que o Agamben discute ao longo do livro que não são referidos diretamente no 1004. Então eu vou ler o trecho que aparece essa história e o modo como o Agamben conta. E também vou retomar aquilo que eu falei no começo, que diz respeito aos elementos que o Ben Lerner seleciona quando usa. Existem outros elementos no texto do Agamben que não foram utilizados, pelo menos diretamente, pelo Ben Lerner. Então está nesse livro, né, A Comunidade que Vem. No capítulo 13, a seção 13, chamado Auréolas. Então, não sei se todos... Alguém já leu esse livro? Pode ver se tem alguma mão levantada, mas meia mão... Ok. Alguém já leu quem já leu alguma coisa do Agamben? Ah, ótimo. Então tá. Então várias pessoas sabem do que a gente está falando quando fala de Agamben. É só para, né, talvez comentar o modo como o Agamben utiliza as referências tanto literárias quanto filosóficas, porque o Agamben ele frequentemente apela a um conjunto de referências muito vasto e, ao mesmo tempo, muito espalhado no tempo, né? Então, ele fala tanto de gregos, dos pais da igreja, de comentadores medievais e também de Robert Walser, de Franz Kafka, que aparece aqui, né? Então, isso me parece muito típico do estilo do Agamben, no modo que o Agamben pensa, escreve, e esse livro ele me parece muito representativo disso. Não dá para dizer que são fragmentos, são breves capítulos em que ele vai tentar falar dessa comunidade que vem, mas que nunca fica clara, assim, 100% definido. Ele nunca coloca o dedo na ferida. Isso é a comunidade, é assim que ela vai vir, e é isso que a gente tem que fazer. Nunca, isso jamais vai acontecer com o Agamben. Acho que a ideia, o próprio a construção, a comunidade que vem, só aparece em um momento no livro, talvez dois, enfim. Então, nesse capítulo, nessa seção 13, que ele está falando das auréolas, ele vai chegar numa ideia do São Tomás de Aquino, justamente sobre as auréolas, isso que os beatos, os salvos vão receber, e qual é a natureza da auréola. Isso, exatamente essa é a reação. Qual é a natureza da auréola? Assim, né? A auréola é uma coisa distintiva, mas como? Se é para ser um reino perfeito, sem hierarquias, etc. Então, né, o São Tomás de Aquino tenta, né, pensar o que é a auréola, se ela não é um signo distintivo, assim. Eu tenho auréola, eu sou melhor que você que não tem auréola. Não é essa a ideia. Mas antes de chegar nas auréolas, ele fala sobre o tal do reino messiânico, né? Essa ideia, então, essa projeção futurística de um reino messiânico, ou seja, vem o Messias e resolve aquilo que tem que ser resolvido e talvez instaura um novo mundo, uma nova realidade, enfim. A graça desse tipo de teorização é justamente que ninguém sabe o que vai acontecer com o Messias e etc. Então, essa é uma potência criativa inabarcável, um pouco isso também. E, em paralelo a isso, assim, guardando um pouco essa ideia, também é um livro que fala muito sobre a potência.
O Agamben também, nesse livro, fala, em vários momentos ele fala sobre a potência, enfim, não é uma coisa que ele pega lá do Aristóteles. Então ele, né, volta muito nessa coisa da potência. E então, também tem a ver com isso, né? Essa ideia do Messias, do reino messiânico, né? Uma potência de algo que pode vir a ser. Então, me parece que tudo isso está muito condizente com a ideia do Ben Lerner no romance, né? Então, é inegável que o Ben Lerner fez uso de uma série de referências. E uma delas é o livro do Agamben, entende? Mas utilizado de uma forma muito, muito particular. Então, isso que me interessa, o modo ler os dois em conjunto e talvez tentar imaginar ou mesmo inventar relações entre os dois livros, né? No sentido de, eu sei que o Ben Lerner leu esse livro do Agamben, que momentos no romance me fazem pensar no livro do Agamben e levantar a hipótese de que talvez exista aqui algum momento no romance que esteja ligado a alguma coisa, soterradamente, né, a um momento do Agamben. Okay? Então, enfim, só, né, para pensar essa questão geral com a qual eu me diverti e me distraí muito. Ler o romance do Ben Lerner procurando os ecos do George Agamben. Então, enfim, tem gente que joga tênis, tem gente que, enfim, faz bricolagem. Eu fiz isso. Então, assim começa a sessão chamada Auréolas, em que o Agamben escreve. Enfim, talvez tenha alguns lusitanismos no meio, mas é bem conhecida a parábola sobre o reino messiânico que Benjamin, abre parênteses, que a tinha ouvido a Scholem, ou seja, Walter Benjamin escutou essa história do Gershom Scholem, fecha parênteses, que Benjamin contou uma noite a Bloch, ou seja, Ernest Bloch, um outro, né, filósofo do círculo deles, etc., e que este Bloch transcreveu em Spuren. O Agamben simplesmente joga aqui o título no original alemão do livro do Bloch, que é vestígios, traços, pistas, rastros, enfim, que é o livro do Ernest Bloch de 1930, que é, enfim, né, todo com fragmentos, com associações e tudo mais. Então, aí ele bota 2 pontos e cita o seguinte, citação, né? Um rabino, um verdadeiro cabalista, disse um dia, 2 pontos, para instaurar o reino da paz, não é necessário destruir tudo e dar início a um mundo completamente novo. Basta apenas deslocar ligeiramente esta taça, ou este arbusto, ou aquela pedra, e proceder assim em relação a todas as coisas. Mas este ligeiramente é tão difícil de realizar e a sua medida tão difícil de encontrar que, no que diz respeito ao mundo, os homens não são capazes de o fazer e é necessário que chegue o Messias. Fim da citação. Essa é a versão que o Ernest Bloch dá, citada pelo Agamben. E agora continua o Agamben nas suas palavras. Ele diz, a mesma parábola na versão de Benjamin. E aqui ele coloca uma outra grafia dos Hassidim, aqui está com CH. Né? Os Chassidim contam uma história, aqui já é a citação do Benjamin, uma história sobre o mundo por vir que diz o seguinte, 2 pontos, lá tudo será precisamente como é aqui. Como é agora o nosso quarto, assim será no mundo que há de vir. Onde agora dorme o nosso filho, é onde dormirá também no outro mundo. E aquilo que trazemos vestido neste mundo é o que vestiremos também lá. Tudo será como é agora, só que um pouco diferente. Ok? Então, enfim, aí o Agamben continua comentando em torno dessa ideia do mundo messiânico, do pequeno deslocamento e etc. Para chegar na ideia de que a auréola é um desses pequenos deslocamentos.
Um pouco esse é o argumento do Agamben, porque ele quer chegar na auréola. Então, o importante aqui, talvez, para a gente voltar para o Ben Lerner, seja esses dois personagens que são deixados de lado no jogo da epígrafe do Ben Lerner, já que ele fala só do Agamben e só do Walter Benjamin, né? Então fica o Ernest Bloch e o Gershon Scholem, que não tem lugar nessa economia da epígrafe do Ben Lerner. E também me parece importante o fato dele mencionar o Walter Benjamin, porque o Walter Benjamin vai ser um personagem para o 1004. Vai ser um dos elementos que ele vai utilizar para essa dinâmica do romance de projetar diferentes futuros e nessa projeção de diferentes futuros, levar em consideração também diferentes personagens, modelos do passado, né? O Walt Whitman, por exemplo, como eu falei, a partir daquele trecho inicial que a gente leu, e o próprio Walter Benjamin, que vai aparecer citado nominalmente com o Ângelos Novos, do Paul Klee, que diz: a tempestade o impele irresistivelmente para o futuro às suas costas. Então, o Ben Lerner coloca a imagem que o Walter Benjamin utiliza numa das teses sobre o conceito de história, dá o nome do Walter Benjamin, enfim, e isso fica um pouco solto, talvez, na dinâmica do romance, naquilo que ele está apresentando nesse exato momento, e que me parece uma questão importante no uso que ele faz das imagens, né? Até que ponto as imagens conversam ou não com o texto, porque a grande maioria das imagens são muito diretas. Aqui é a astronauta, e ele está falando exatamente da astronauta. Aqui tem o McFly, De Volta para o Futuro, e ele está falando do McFly. Ali em cima é um trecho, um pedaço de uma pintura sobre a Joana d'Arc, do Bastien Lepage, e ele está falando e mostra isso, enfim. Aqui ele também fala desse rosto que aparece na Lua, se não me engano, não? Marte. Está falando da ponte, aparece a foto da ponte, a citação no muro, né? O melhor usar a cabeça do que perder a cabeça. Ele também cita, menciona, e o mesmo caso com o dinossauro, o brontossauro, etc. E no final essa foto do espaço. Então, tudo isso para dizer que a imagem do Ângelos Novos e a aparição do Walter Benjamin nesse momento é o único momento do romance em que o uso da imagem e a relação da imagem com o texto é discrepante, é diferente. E que me parece que num nível de leitura do romance isso pode indicar uma tentativa do Ben Lerner de fazer algo a partir daquilo que ele leu no Agamben, para além da epígrafe. Então, não sei se você acha que quer comentar sobre o uso do Walter Benjamin, dessa imagem no Ben Lerner, ou talvez como você vê as ideias do Walter Benjamin informando esses jogos romanescos do Ben Lerner com a temporalidade? No romance, assim. Mas eu queria falar coisa da auréola, porque eu acho que ela... enfim, é isso, né? Como o Kelvin disse, esses capítulos da Comunidade que Vem são bem curtinhos, obviamente eu não vou ler tudo, mas no último parágrafo das auréolas, o parágrafo começa assim: eu acho que isso aqui é muito, né, enfim, nesse jogo de ficar procurando esses contatos, né, ou essas conversas, essas retomadas, sei lá. Eu vou falar 3 coisas que ele fala sobre a auréola, de diferentes pedacinhos. Ele fala: a auréola é o suplemento que se acrescenta à perfeição. Algo como um frêmito do que é perfeito, apenas uma irisação dos seus limites. Depois ele fala assim: a auréola é a individuação de uma beatitude, a singularização do que é perfeito. E, por fim, ele fala:
A auréola pode ser pensada como uma zona em que possibilidade, realidade, potência e ato se tornam indistintos. Né? E eu acho que uma coisa que vai atravessando os trechos todos da comunidade que vem é essa ideia do que é a singularidade em oposição à comunidade. Né? Enfim, não vou entrar nisso porque nem tenho cacife, mas me parece que quando ele está falando aqui da auréola, como essa, citando ele de novo, né, essa singularização do que é perfeito, ou ainda mais, né, como essa irisação dos seus limites, assim, eu fico pensando numa coisa que para mim parece atravessar o romance o 10:4, que é a questão de como a atenção modifica o objeto. Eu até baixei, né, pirateei uma versão, enfim, PDF do livro do Agamben para ver se a palavra atenção aparecia. E não aparece em nenhum momento. E também não aparece enfim, se aparece de uma maneira banal se dá para dizer que é banal, mas no 10:4. Mas eu acho que essa atenção que se concede a um determinado objeto modifica esse objeto, singulariza esse objeto. Eu acho que um pouco a ficção é sobre isso, né? Assim, é isso. Assim, às vezes eu estou aqui falando de coisas que tem no romance e penso, nossa, né, por que eu estou citando esse trecho? É tão banal, tipo essa história do cara que contou uma coisa para o irmão e não tinha ligação. Mas a partir do momento que você conta, né, aquilo, que você fala, não, tipo, isso aqui é importante o suficiente para eu contar, né? É uma forma de devotar a atenção àquilo, e eu fiquei pensando um pouco na auréola como esse sentido, assim, né? Tipo, olha, isso aqui é um anjo, mas se eu puser uma auréola, você vai realmente perceber que ele é um anjo, e que ele é um anjo específico. E na medida que ele é um anjo singular, ele acaba dando sei lá, um valor maior a toda a classe dos anjos. E assim a gente pode extrapolar para a questão da comunidade. Olha, se eu contar uma coisa aqui muito específica e banal sobre um sujeito aqui, que eu nem vou dar o nome dele, né? Você vai prestar atenção e você vai pensar como se faz parte de uma coisa maior, né? E acaba, enfim, toda a escrita ficcional acaba de alguma maneira tocando isso, assim. Então eu fiquei pensando, e bom, sem contar esse trechinho, o último, acho que realmente, assim, eu consigo ver essa conversa, de fato, né, com o romance. A auréola pode ser pensada como essa zona em que possibilidade e realidade se tornam indistintos. Eu acho que o romance é todo sobre isso, né? Não importa o que vai acontecer, a partir do momento que eu pensei que isso pode acontecer, isso tem efeitos, né? A potência faz parte da factualidade, né? Enfim. E o capítulo seguinte é lindo também, do Agamben, chama Pseudônimo, e começa assim, olha que coisa maravilhosa. E que eu acho que também tem a ver com isso, né, na medida agora da singularização, não como decorrente desse gesto de prestar atenção, mas de prestar atenção e nomear, né? Então o Agamben escreve o seguinte: em toda lamentação, o que se lamenta é a linguagem, assim como todo louvor é, antes de mais nada, louvor do nome. Esses são os extremos que definem o âmbito e a vigência da língua humana, o seu modo de se referir às coisas. Aí, onde a natureza se sente atraiçoada pela significação, começa a lamentação. E onde o nome diz perfeitamente a coisa, a linguagem culmina no canto de louvor, na santificação do nome. Né? Isso é incrível, assim, em termos do que, tipo, realmente tem fazendo, né, uma extrapolação aqui, mas como é bonito essa aposta em que é possível transformar a linguagem em louvor, né? Acho que volta para aquele trecho que eu li, que eu acho tão bonito, desse momento de se eu lembro e conto, então aquilo não aconteceu, mas eu estou contando, eu estou fazendo essa aposta, né? E aí volta para essa coisa que você falou também, tem uma ironia, mas tem a ternura, né? Que você falou lá no comecinho, né? Tem essa outra coisa, né, que eu acho fantástica na escrita do Lerner, que assim, eu me recuso a ser cínico. Né? Eu acho que tem uma coisa nos romances dele que às vezes ele começa a ser cínico, ele fala, não vou para esse lugar, me recuso, vou apostar, né? E sobretudo nessa potência da linguagem, assim, vou apostar no louvor, né? De vez em quando vai virar lamentação, né? Mas eu vou apostar que dá para dar conta, assim. Enfim, então não falei do Benjamin, mas queria não vejo muito não vejo muito
realmente assim, é um desses lugares que, enfim, cria esse efeito, porque me parece assim, nossa, né, tem esse quadro do Benjamin que tem esse quadro do Benjamin, tem esse texto do Benjamin que fala do quadro do Klee, do anjo não conseguindo escapar ao futuro, combina tão bem com o que eu estou falando, vou tascar aqui, sabe? Não sei se tem, para mim, enfim, na minha leitura vai para algum lugar mais potente do que isso. Quando essas outras conversas eu acho que são mais interessantes, né? Enfim, não sei se você também fala da mãozinha do McFly. É que eu amo isso, cara. Ele vai fazer essa comparação, né? Bom, então, o filme que ele decide ver com a Alex ou com a Lisa, quando está a tempestade, né, prestes a assolar, ele fala, vamos ver De Volta para o Futuro, e eles deitam no sofá, ela dorme logo, e ele fica meio que pirando ali no filme, e pirando nessa coisa, não sei, todos vocês devem ter visto, mas não sei se vocês lembram, né? De Volta para o Futuro tem aquele momento em que ele volta para o passado e interfere no casamento dos próprios pais, e, de repente, corre o risco de não ter nascido. E aí, de repente, ele vê e a mão dele vai sumindo, né? E ele fala, bom, né, se eu mexer no passado, altero o futuro o suficiente para eu deixar de existir, né? E aí ele vai fazer essa conversa, eu acho lindas essas conversas, que são completamente malucas, né? Com esse quadro do... Como é o nome do pintor? Bastien Lepage, que é um quadro do século XIX, da Joana d'Arc, no momento em que ela recebe, né, a convocação dos anjos para lutar, né? Então é um quadro que, por sorte, eu já tive a oportunidade de ver, ele é realmente muito impressionante, assim, é grande, né? É uma paisagem meio rural, mas tem ela, né, uma camponesa, tem ela já vestida de soldado, mas meio... Ela camponesa é a coisa que mais chama a atenção no quadro, assim, na parte direita do quadro. E do lado esquerdo já tem uma espécie de uma imagem mais nebulosa dela vestida de soldado. E ela está com a mão esticada, né? O que aparece aí é essa mão esticada. E a mão está desaparecendo, né? Então, ele faz essa comunicação entre a mão desaparecendo do Marty McFly, que está desaparecendo porque o futuro está sendo alterado pelo passado, e essa mão da Joana d'Arc, que está desaparecendo porque ela está sendo convocada pelo futuro. Então, o futuro está chamando ela e a primeira coisa que some é a mão, né? E ele vai fazer uma terceira, né, um terceiro nível aí de conversa, que é com essa astronauta, que na verdade não é uma astronauta, né, era uma professora que foi escolhida para fazer parte da tripulação da Challenger, aquela nave espacial que explodiu logo que, né, saiu da atmosfera, que é essa moça aí que enfim, e aí ele faz todo enfim, são infinitas camadas de coisas que ele cita, mas que ele cita um discurso do Reagan logo depois que a Challenger explode, né? E como isso foi muito comovente para ele quando ele era criança, porque estava todo mundo muito empolgado com a viagem, também porque tinha essa professora, né? Gente como a gente, não era astronauta, e que estava e aí isso parece um discurso do Reagan, né? A ciência nos leva para o futuro, né? Então é toda essa... Eu acho bonito que tem essa coisa da mão que puxa a gente para o futuro, a mão que some porque a gente mexeu no passado, a mão que some porque está indo para o futuro, né? Essas imagens são muito mais interessantes para mim do que a imagem do Benjamin, que me parece só tipo, pô, já falei do Benjamin aqui e tem esse quadro aí, não podia deixar de citar, tem que pagar um certo... Enfim, era isso. E uma outra coisa interessante que eu acho que vale comentar é que ele está envolvido com o Roberto. Então, de novo, volta o personagem da criança, com o qual ele constrói um relacionamento, que é uma espécie de teste do pai que ele pode, talvez, um dia ser, como tem aquela questão com a amiga, da inseminação, etc. Então, aquela criança, o Roberto, é um pouco uma projeção de um futuro possível, mas um futuro que já aconteceu para uma outra pessoa, que está ali materializado como uma criança, que não é dele, então ele pode, de certa forma, testar o que é se relacionar com uma criança sem, de fato, ser pai. Então, isso é o que acontece com o Roberto. Então, nesse momento, um pouco antes, eu vou ler na página 21, essa é a 22 e a 23, porque acontece uma coisa interessante, a partir daquilo que eu estava comentando antes, de pessoas diferentes levam a diferentes histórias, e diferentes histórias levam a diferentes projeções, de diferentes futuros, etc.
Então, no final da 21, ele está na frente da escola, depois de entregar Roberto à mãe, Anita, pedindo primeiro sua permissão para comprar churros para nós dois, de uma mulher de cabelos grisalhos envolta num cobertor vermelho claro, uma entre os muitos ambulantes que apareciam por ali sempre que as aulas acabavam no final do dia, vendendo churros em qualquer clima e helado quando fazia calor, crianças bonitas se apinhando em volta deles com mais vivacidade palpável, intercâmbio geracional e diversidade linguística naquele breve público do que eu presenciei em toda a minha infância em Topeka. E aqui faço uma digressão rápida para chamar o próximo romance do Ben Lerner, que é Topeka School, em que agora a criança é ele, né? Ele revisita a própria infância, adolescência nessa cidade chamada Topeka, que dá nome ao romance, mas esse é o próximo romance. Então, acho interessante aqui nesse momento em que ele escolhe, né, selecionar esse nome factual de cidade, da infância dele próprio, e como isso vai depois se transformar num romance independente. Okay? Não comecei, como tinha por hábito, minha longa caminhada de volta para casa. Em vez disso, entrei outra vez no prédio da escola, atraído por uma força sutil. Aí começa, lá vocês vão poder me acompanhar. A escola esvaziara-se rapidamente, com exceção de um funcionário da limpeza e um guarda de segurança super obeso com o qual troquei um cumprimento de cabeça ritual. Só restavam alguns professores escondidos em suas salas aplicando estrelas adesivas ou preparando aulas ou trocando as aparas de cedro das gaiolas de metal. Presenças que consegui intuir quando comecei a perambular pelos corredores, passando a mão pelas plantas outonais de cartolina. A folhagem trocando de lápis de cera, cornucópias, perus cujos corpos foram desenhados a começar pelos dedos. E se eu disser, aí vejam, né, o tempo verbal construindo essa projeção, né? E se eu disser que quando cheguei no segundo andar e joguei fora o papel manteiga, eu estava na Randolph Elementary School e com 7 anos. Então, veja, aquela história de se projetar em futuros que é também se projetar num passado ou num futuro possível fazer uso de certos fragmentos do seu próprio passado, né? Acho que é um pouco isso que está acontecendo também. A parede coberta de um monte de cartas endereçadas a Krista McAuliffe, numa letra cursiva elaborada, desejando-lhe sorte na missão Challenger, que seria deslanchada dali a poucos meses. E aqui é interessante pensar no presente da narrativa com medo da tempestade que vai chegar a Nova York daqui a alguns meses. E ele resgata um momento da infância, do passado, em que ele estava, de certa forma, vivendo, criança, a expectativa de algo que estava para acontecer, que é essa viagem da Challenger, né? Então, acho isso muito interessante, como ele resgata o passado, mas, de certa forma, articulando e costurando com uma sensação que é do presente, do narrador no presente, na expectativa de alguma coisa que vai acontecer daqui a alguns meses. Entro na sala da senhora Grainer e encontro a minha carteira. A cadeira já não é pequena para mim. Plutão suspenso entre os planetas no móbile de isopor pendurado no teto. Os meus pais estão na clínica Menninger. O meu irmão mais velho está numa sala bem acima da minha. Joseph Kony está ficando famoso como líder de um exército pré-milenarista. A minha aorta pode ou não ser proporcional, porque ele é criança, ele ainda não fez o teste, né? O teste que ele fez no presente, adulto. O aquecedor estrepita no canto porque novembro, no passado, é quase sempre frio, ou seja, não tocado pela transformação climática, né? A sala de aula não está vazia, mas suas presenças tremeluzem vagamente. Daniel aparece na carteira ao lado da minha, Daniel cujos braços são sempre uma colcha de retalhos de band-aids do Snoopy e pequenos hematomas, que irá parar na emergência do hospital naquela primavera por inalar perigosamente, desafiado por mim, uma jujuba, que na escola secundária será o primeiro de nós a fumar, mas que na época é conhecido pelo hábito de ingerir subrepticiamente envelopes de açúcar Domino.
Então, o que eu também comentaria é como a gente lê fácil isso, mas talvez é possível pensar o trabalho que deu para escrever essa passagem, para que isso funcione, esses vários deslocamentos temporais que ele está fazendo, para que a gente não perca de vista na leitura tanto a posição desse homem narrador escritor no presente, entendendo que não é a criança que ele foi que está escrevendo e falando, mas é ele adulto escrevendo um romance, desesperadamente procurando material para esse romance. Eu vejo um pouco isso também. Ele está forçando a mão, ele precisa de material e ele entra na escola, sou eu criança, lembrando das coisas e colocando isso no romance. Então, enfatizaria isso. É simultaneamente muito agradável na leitura, muito engraçado, divertido, vários detalhes, jujubas, band-aids, snoops, mas, ao mesmo tempo, uma relação entre as diferentes temporalidades muito bem feita. É um trabalho triste construir um diorama do futuro com um garoto que sabemos que vai se enforcar por uma complexidade de motivos no porão dos pais aos 19 anos. Olha isso, né? Mas a tarefa foi designada e a senhora Greiner passa por nossas carteiras para verificar nosso progresso. O cheiro de coco sintético de sua loção misturando-se com o cheiro da cola de borracha. Eu farei a efígie de Daniel e ele a minha. Mas vamos co-construir a nave espacial, deixando-a suspensa por um fio como um modificador em perpétua desintegração. E aqui começa esse trecho em itálico, né, que é o discurso do Reagan, né, do presidente. Então, enfim, mas paro por aqui porque acho que já tem muito material, né, assim, para pensar. Quer comentar esse trecho? Alguma coisa te ocorreu? Só uma coisa que volta, né? Volta na terceira parte. Ele volta para a infância e retoma essa coisa do discurso do Reagan, né? Para pensar uma coisa que eu acho que também conversa com essa história de tentar circunscrever o tempo, quando ele vai pensar na fascinação que ele, criança... enfim, tem um momento que ele fala que ele decidiu ser poeta com esse discurso do Reagan. Ele menciona a autora e tal, mas é bonito como ele fala assim, com essa, porque acho que tem a ver também com a ideia de comunidade, né? Ele se dá conta a posteriori, lógico, né? Mas que a partir que o encanto daquele discurso era a prosódia do discurso, né? Era então esse ritmo, a melodia, né, desse texto que envolveu, que deu um senso de comunidade, né, para essa galera que estava sofrendo com esse futuro que não tinha chegado, que era justamente a missão da Challenger e tal. E é bem bonito, assim, né? É um trecho bem mais para frente, lá na página 100 e tal, mas em que que na verdade é um texto também inserido, é uma fala que ele está fazendo, convidado numa determinada universidade e tal, dizendo como o tema é, né, por que eu decidi ser poeta, por que eu decidi ser escritor, sei lá. E ele fala por causa do discurso do Reagan, porque a prosódia tem essa mágica de transformar uma experiência de tempo, ou uma experiência de temporalidade, né, no texto, e esse texto dá uma certa ancoragem, né, para essa experiência coletiva. Era só isso que eu queria falar. E o Reagan no filme é a marca do futuro. O Reagan no filme é a marca do futuro inverossímil, né? Que é quando o Marty volta e aí o Christopher Lloyd pergunta, então, tá, você veio do futuro, então me responde, quem é o presidente em 1975? Ele, Ronald Reagan. Ele, não, cara, é impossível, né? Porque no passado o Ronald Reagan é o ator, um canastrão, né? Fazia uns filmes merda. E como é que o cara vai virar presidente? Exato, é verdade, bem observado. É maravilhoso mesmo, é maravilhoso isso. E também acho que como ele consegue transformar o Reagan, né, aquilo que ele fala, primeiro em matéria para o romance e segundo em algo profundamente interessante num nível narrativo, literário, mas também tocante. É tocante, é bonito.
É realmente interessante isso, esse que você comentou na página 124. Então, são 100 páginas depois que ele está falando sobre por que decidiu ser escritor. E que ele volta justamente a isso que aparece aqui pela primeira vez. Né? Isso também é muito interessante. E, de novo, reitera um pouco aquele argumento que eu estava fazendo de que... eu acho que isso mostra a qualidade da prosa do Ben Lerner, desse romance especificamente, que é o modo como ele consegue... reiterar algo, né, 100 páginas depois, assim, ele tem o jogo de cintura narrativo de esperar o tempo exato para retomar uma referência, entende? No sentido de não é tão imediatamente depois para ficar óbvio, mas também não é nem muito tempo depois para se perder a conexão. E ele coloca um travessão com as suas próprias palavras, dizendo: é sempre uma projeção para o passado. A ideia de que houve um único momento em que decidimos virar escritores. Ou a ideia de que um escritor está em condições de saber como ou por que virou escritor. Se é que faz sentido pensar nisso como uma decisão. Mas é por isso que a pergunta pode ser interessante. Porque é uma forma de pedir a um escritor que escreva a ficção das suas origens, de pedir ao poeta que cante uma canção das origens da canção, que é uma das tarefas mais antigas do poeta. O primeiro poeta de língua inglesa cujo nome conhecemos aprendeu a arte da canção em um sonho. Beat, é assim? Beat? Acho que é, né? Diz que um deus apareceu a Cadmo e lhe disse para cantar o princípio das coisas criadas. Acho que esse Bede talvez seja o Beda, né? Que em português é Beda. Assim, embora... que é um desses cronistas, né? Assim, embora presuma que me pediram para falar sobre como me tornei escritor, porque acharam que a minha experiência pudesse ter alguma utilidade prática para os alunos daqui, receio não ter nada a oferecer nesse sentido. Mas posso lhes contar como, segundo vejo hoje, construir a ficção sobre as origens da minha escrita, tal como ela é. Então, isso que vocês estão me pedindo eu não consigo dar, mas eu talvez possa contar a história de como eu construí a ficção dessa minha origem de escritor, como eu vejo hoje. E aí ele coloca aspas, como se citando a si próprio, e diz: na história que venho contando a mim mesmo ultimamente, eu me tornei poeta, ou me interessei em tornar-me poeta, em 28 de janeiro de 1986, aos 7 anos. Como a maior parte dos americanos que viveram naquela época, tenho uma nítida lembrança de ver o ônibus espacial Challenger desintegrando-se após 73 segundos de voo. Havia, como muitos de vocês devem saber, uma empolgação incomum com essa missão, porque um dos 7 tripulantes era uma professora chamada Christa McAuliffe. Ela foi selecionada entre não sei quantos candidatos para ser a primeira professora no espaço, e também a primeira civil, como parte de um programa chamado Projeto Um Professor no Espaço, que seria cancelado alguns anos depois de sua morte. Enfim, então ele volta a essa cena que a gente, na página 22, 23, entra em contato pela primeira vez, mas agora acrescentando uma série de detalhes e remodelando a narrativa. E queria comentar isso que você falou, Lígia, da comunidade, que faz todo sentido mesmo, né? De como essas várias referências, os astronautas, a Challenger, a escola, os projetos da escola das crianças em torno, né, dessa professora no espaço, etc. Uma tentativa de construção de uma comunidade e depois de reconstrução dessa mesma comunidade por conta do futuro que não se realizou, ou seja, né, a Challenger explodiu e tudo mais. Então, acho muito... queria destacar isso, né, esse momento em que você trouxe, que resgata, que
talvez a oportunidade que o Ben Lerner tem de tudo igual, só um pouco diferente. Então, é igual a isso, só que é um pouco diferente. Olha o que ele faz, filho da puta. Ele fala, então, que ela não... Enfim, né, que a nave não puxou a gente para o futuro, teve essa ilusão de que ia puxar a gente para o futuro, mas que não... Enfim, explodiu. Aí, mas, olha que ele... Né, nessa fala ainda que ele está fazendo, explicando por que ele... Enfim, inventando, né, ficcionalizando por que ele se tornou... Ou cantando por que ele se tornou escritor. E aí ele está falando, né, ele vai destrinchando o discurso do Reagan, escrito por uma moça chamada Peg Newman, que, por sua vez, cita um poeta, um poema ruim e tal. Mas, enfim, aí ela fala assim, a prosódia do final slips the surly bonds of earth, a forma como os iambos conferiam um sentido de clímax e, ao mesmo tempo, de conclusão, a forma como a alternância de acentos emprestava ao discurso um sentido de autoridade, dignidade, de luto e confiança, eu pude senti-la no meu peito. A frase puxou-me para o futuro. Quer dizer, a nave não, né? A nave deu errado, mas a prosódia, né? A linguagem sim, no final das contas, né? Essa experiência de transformar, enfim, esse gesto, né? De transformar essa experiência de não experiência, né? De uma experiência abortada, me puxou para o futuro, né? Enfim, essa aposta na linguagem eu acho linda, assim, né? É uma aposta temerária, uma aposta sempre provisória, mas quando ele, enfim, desloca esse, né, me puxar para o futuro da nave, da moça, dos tripulantes para a prosódia, eu acho muito bonito, assim. Eu pensei que a gente poderia usar esses últimos 15 minutos até o lançamento e o coquetel, talvez para conversar, assim, né? Assim, se vocês tiverem comentários, perguntas, curiosidades a respeito tanto do Agamben quanto do Ben Lerner, acho que a gente pode começar. Eu queria adicionar à glosa de vocês uma coisa que eu descobri no último mês, e que foi uma descoberta feita em 2015 por uma artista que ia fazer uma exposição no Museu de Tel Aviv. Aí ela resolveu pesquisar a pintura do Klee, que o Benjamin tinha comprado, né, em 1921, e ela viu que ela era constituída de 3 camadas. Uma que era a pintura do Klee, a última que é um papelão, e no meio tinha uma gravura do Martim Lutero. Eu achei que isso podia ser interessante para todo o tratamento que a gente está fazendo aqui, e para pensar também junto com o próprio lugar do Anjo da História, no texto do Benjamin, que é um texto sobre a história, mas que na própria citação que o Lerner faz diz sobre o futuro, né? A história que a gente geralmente pensa como olhar para o passado, mas ele está falando como futuro. E nas várias versões do próprio texto do Benjamin, uma citação que permanece é a citação do Nietzsche, do texto dele sobre a história. E a questão do eterno retorno está aí. Enfim, era só isso que eu queria adicionar. Eu não sabia, eu fiquei muito curioso agora para ver isso, uma espécie de palimpsesto não fazia ideia, muito legal. Vou atrás disso, fiquei curioso. E volta um pouco por essa questão de que tinha um passado ali que modifica o futuro, blá, 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 enfim, né? Vai se desfazendo essas temporalidades que a gente toma por óbvias, né? Eu queria citar uma coisa rapidinho do Atocha, que é parecido com o livro anterior. Estação Atocha. O romance anterior. Que é bem parecido no sentido de protagonista, personagem com 10 e 4, mas é um pouquinho diferente. Ele diz assim: os melhores poemas de Ashbery descrevem como é ler um poema de Ashbery. Seus poemas se referem a como a referência se esvai. E quando você lê sobre a sua leitura, no momento da sua leitura, a mediação é experimentada imediatamente. É como se o verdadeiro poema de Ashbery estivesse escondido de você, escrito do outro lado de uma superfície espelhada, e você visse apenas o reflexo de sua leitura.
Mas, ao refletirem a sua leitura, os poemas de Ashbery permitem prestar atenção à sua atenção, vivenciar a sua experiência, possibilitando, assim, um estranho tipo de presença. Mas é uma presença que mantém intactas as possibilidades virtuais da poesia, porque o verdadeiro poema permanece além de você, inscrito do outro lado do espelho. Eu queria ouvir vocês sobre isso aqui, mas principalmente sobre representação. Me parece que o Ben Lerner, tanto no Atocha quanto nesse, está falando sobre representação, que, claro, a gente já falou um pouco aqui, mas como é complicado, não só difícil tecnicamente, mas como as coisas ganham outras significações quando elas tentam ser representadas num romance. E aqui, por exemplo, a poesia pela prosa, lembrando que o Ben Lerner originalmente é poeta, né? Se vocês puderem falar qualquer coisa sobre isso, obrigado. Acho sempre muito... Queria que vocês falassem sobre representação. Então, posso tomar um vinhozinho antes, né? Não, eu acho que, sei lá, tentar fazer um comentário assim, nem sei, né? Mas é que eu acho que é sobre isso. Quando eu falo, né, dessa coisa de como transformar em linguagem uma experiência. Como transformar em linguagem justamente a tensão entre como a gente processa uma experiência e como essa experiência de verdade efetivamente se deu, é um grande problema, né, da representação, no final das contas, assim, sob qualquer ótica, eu acho. Seja para quem defende que isso é possível, seja para quem não defende que isso é impossível. Mas eu acho que essa é a pira, de fato, assim, do Ben Lerner. Eu estava aqui folheando assim, o 10.4 ainda. Eu gosto muito do Atocha também. Eu acho que ele é, enfim, um romance mais gostoso, assim, né, do que o 10.4, num certo sentido, e traz essas tensões. Mas, enfim, não vou achar aqui de volta, mas é um momento em que ele comenta por que ele gosta de poesia, justamente porque poesia não existe essa acho que de alguma maneira eu leio como eu gosto de poesia porque na poesia não existe o problema da representação, né? Não é isso que ele escreve porque poesia não é ficção nem deixa de ser, na verdade, essa criação de um presente outro, né? É a criação de uma experiência nova, de um tempo novo, né? Não precisa entrar nessa questão. De novo, não é isso que ele está escrevendo, mas, parafraseando aqui, não precisa entrar nessa discussão sobre representação. E eu acho que talvez seja por aí a conversa, assim, essa ideia da representação como... Enfim, fico aqui... Professora de teoria fica querendo citar um monte, mas não vou ficar citando nenhum autor. Mas essa ideia disso, né, de representação como uma produção de uma realidade que vai depender de algo que a gente tem em comum. E acho que isso vale para essa ideia da leitura do poema da Ashbery que ele faz, né, fiz comentário sobre o comentário, mas no sentido de, sim, né, existe um poema ali que ele é inacessível, né, porque não fui eu que escrevi, porque nem o poeta escreveu, o poeta que escreveu, né, tipo, se perdeu ali. Ao mesmo tempo, não importa, né? O poema vai se reescrever sempre que eu acessar, ele vai existir. Não sei, isso é a resposta que eu consigo dar para essa sua pergunta, né, cretina, às 8 horas da noite, de representação. Eu queria fazer um comentário, fazendo um diálogo com o Austerlitz, que a gente viu, né? Porque eu estava justamente relendo o começo, naquela parte que tem o Nocturama, né? E a gente viu que os olhos dos animais noturnos se confundem com os olhos do Wittgenstein e os olhos daquele pintor que era parceiro de trabalho do Zebald, né? E ali a gente fez uma leitura a partir disso, que tinha um outro fundo, uma outra camada de leitura. Aí, quando você estava falando do Lerner, eu falei, mas aqui é meio reiterativo, né, que é o que ele diz no texto, ele põe uma imagem, assim. E eu fiquei pensando, mas será que ele não está construindo aí um discurso histórico, até jornalístico? Porque nesse trecho que você leu, especialmente do voo da viagem espacial, ele falou assim, como vocês sabem, vocês se lembram, as crianças... Eu falei assim, eu me lembro, porque eu também era uma criança, né? Eu sou da mesma geração do Ben Lerner, mas... os meus alunos adolescentes, não.
Então, nessa questão assim, essa multitemporalidade, esse Ben Lerner verso aí, eu acho que ele está construindo, um discurso múltiplo, inclusive de caráter histórico, porque ele está colocando essas imagens. Isso é rebarbativo para quem? Assim, para mim estudei letras, eu vivi isso, mas sabe, para garotada, para quem eu vou indicar esse livro, não é. Então acho que tem essa camada também, sabe? Acho que não é tão linguagem cinematográfica americana, né? Vou morrer, a pessoa morre, né? Não é tão óbvio assim, entendeu? Me parece isso um pouco. Sim. E por isso que eu acho que o personagem do Roberto, da criança, é tão importante. Por isso que ele insiste tanto no Roberto ao longo de todo o romance. E o Roberto, o final do livro é justamente o livro que eles escrevem juntos, o Roberto e o autor, né? Que é o projeto de ciência, enfim, que, de novo, na sessão dos agradecimentos, a gente volta lá, aquilo que a Lígia estava comentando no começo, né, de como nos agradecimentos ele também usa, o Ben Lerner usa o espaço dos agradecimentos para dizer o que é real e o que não é, enfim, ou para dar indicações mais precisas daquilo que é real, e ele diz: a colaboração do narrador com Roberto baseia-se em um livro autopublicado que escrevi com Elias Garcia, mas Roberto é personagem fictício. Então, isso que você estava comentando, que é um problema muito intenso e permanente e presente, que é assim, como eu faço as minhas vivências romperem a barreira daquilo que a outra pessoa não viveu e não conhece. Acho que o Roberto é o personagem e um pouco a posição ficcional, narrativa, que ele usa para jogar com essas posições de não saber, daquele que não sabe. Né? Assim, como ele lida com o Roberto é um pouco a tentativa do romance de pensar isso, entende? Mas não com essas palavras que você usou, por exemplo, mas mostrando cenas em que o narrador, que fala muito das suas vivências, daquilo que experimentou na infância, etc., se relaciona com uma pessoa que é uma criança, enfim. Então, né? Então acho que é um pouco um comentário nessa linha também da representação e das estratégias específicas do romance, né? Não é assim, puxa, eu tenho X anos, idade tal, como eu me relaciono com uma criança? Não é nesse tom. É simplesmente colocando o Roberto, interagindo com o Roberto e vendo o que acontece ali, que o romance representa esse choque de gerações ou algo do tipo. Eu acho também que tem um lance assim, tem uma coisa que é um pouco, que pode ser vista um pouco como irritante no romance, que é essa, por exemplo, ele cita infinitas ruas de Nova York, infinitos nomes de, sei lá, isso, eu estava vendo The Wire, eu fiz compras no Whole Foods, não sei o quê, e você fala, né, por que tantas, ou menciona um episódio histórico muito específico, mas eu acho que tem a função justamente de singularizar para singularizar. Eu quero dizer assim, são tantos pontos, né, tantos pontos referenciais específicos que eles acabam por se tornar, e aí eu volto um pouco para o Agamben, assim, né, exemplos de uma classe, né? Quer dizer, eles são tão específicos, de alguma maneira, também para levar a gente para esse lugar de... Isso aqui é só um exemplo de uma coisa. Né? Então, como você, também me lembro, né, da coisa da Challenger. Eu sou exatamente da idade do Ben Lerner, eu tenho essa piração também. A gente tem, tipo, dias de diferença de idade. Eu sei que quando ele fala que ele tinha 7 anos em 28 de janeiro, ele não tinha, porque ele nasceu só em fevereiro, ele arredondou. Mas, enfim... não precisa ter vivido, né, a explosão da Challenger para se comunicar nesse exemplo de um trauma coletivo, de uma expectativa que não se cumpriu, né? Acho que vai um tanto por aí também. E acho que também tem essa função ou esse efeito, não essa função, mas esse efeito de criar o que eu falei lá no comecinho, né, da minha fala, esse atrito entre os diferentes tempos, né, entre as diferentes experiências de tempo, o tempo histórico, o tempo biológico, o tempo narrativo, o tempo de leitura, etc. Você fica sempre, né, eu me lembro disso eu não me lembro, mas eu sou capaz de me comunicar com essa experiência, porque, enfim, existe uma coisa do tempo da leitura que leva para essa proximidade, etc.
Oi, tem um comentário muito rápido. Primeiro que você falou que o Estação de Atocha, né, parece, o narrador parece, mas é um pouco diferente. Eu fiquei com um verso dele na cabeça, que é das coisas que return with a difference. Que ele tem esse verso em vários poemas, assim. E também o trecho que você leu fala do Caedmon, da canção, do primeiro poema que ele leu na escola. Isso tudo está desenvolvido depois no ensaio, o ódio da poesia. E isso acontece direto com ele, né? As coisas que return with a difference, que voltam os temas, voltam as cenas, voltam os termos na obra poética, nos romances, no ensaio, enfim. Fiquei ouvindo aqui, fazendo outras associações também. Bem Obrigada. legal. Porque isso, a epígrafe do 1004 não é só uma chave de leitura para o 1004. É uma chave de leitura para toda a poética do Ben Lerner. Mesmo antes dele encontrar a comunidade que vem do Agamben, traduzida para o inglês pelo fulano, etc., ele seleciona esse trecho porque esse trecho faz sentido para a poética dele. Não é que ele desenvolve a poética a partir desse encontro. Ele tem ali um eco, uma reverberação no Agamben que faz sentido com as coisas que ele já vinha fazendo. E isso também é muito interessante. E também acho que encaixa com aquilo que eu estava tentando pensar, né, de aquilo que ele seleciona que interessa a ele, nominalmente, e vários outros pontos que aparecem ao longo do romance, em que ele, né, não dá o crédito nominal ao Agamben, mas que pipocam aqui e ali ao longo do romance, que tem a ver com esses interesses da poética, da postura dele como autor. E isso é muito, muito interessante. Só para falar que a Cissa é tradutora da poesia só preciso levar a sério o que ela está dizendo, ela sabe do que ela está falando. E acho que a coisa que volta também é o personagem em si, que é ele with a difference, né? Ele com uma modificação, assim. E fiquei pensando num artigo que ele publicou também na Harper's, que eu adoro, que ele fala que eu acho que também se comunica com isso, que é da inveja que ele sente por pessoas que vandalizam obras de arte. Ele fala, cara, essa pessoa tem... que é um tema que aparece na Tocha, né? Essa pessoa tem uma relação tão intensa com a obra de arte que ela não se aguenta, ela quer, tipo, destruir essa obra. Eu queria ter essa intensidade de relação, né? Ele escreve, assim, eu consigo só entender de uma forma muito intelectual, assim. Interessante você falar isso, porque o relacionamento que você construiu aqui hoje com ângulos novos foi muito bem lerneriano. Você recusou, você falou, você não sentiu a afecção necessária para interagir com a obra. Veja como vocês são almas gêmeas mesmo. Tem alguma coisa aí, não tem? Mais alguém? Não, só sobre a questão do brontossauro, porque isso foi algo muito marcante para mim na vida, que eu era uma criança viciada em dinossauro e descobrir que o brontossauro não existia foi horrível. Mas eu acho que a gente cria uma narrativa acerca dos dinossauros, deles serem muito diferentes do que eles eram na realidade. E a ciência, à medida que avança, cada vez tem mais certeza do que a representação que a gente criou não é nem um pouco parecido com o que eles eram, no sentido de aparência e comportamentos, mas a gente persiste em continuar na narrativa falsa, em deixar o brontossauro existir, porque é isso que a gente compartilha, né? Eu acho que a gente não quer sair desse compartilhamento. A gente foi muito longe na história compartilhada do brontossauro para simplesmente desistir, né? Oi, gente, boa noite. Eu me chamo Lucas e eu só não queria perder a oportunidade de fazer algum comentário sobre o Ben Lerner, que já tem uns anos, é um dos meus autores favoritos. Acho que o primeiro que eu li todos os romances. Também não foi difícil, porque são só 3, né? O que me chama muita atenção assim, acho ele super... Eu me sinto muito contemporâneo dele, né? Eu não estava vivo quando rolou esse lance da nave e tal, mas eu me sinto muito conectado com todas as narrativas dele. E acho que é por causa de uma coisa que você falou, Lígia.
É um romance, tem muito essa carga do psicológico, né, que é uma coisa já conhecida, já tem tempo. Acho que foi o que me cativou na literatura também, lendo O Vermelho e o Negro, por exemplo. Mas tem um negócio muito próprio, né, um jeito dele muito próprio de fazer isso, que, inclusive, eu lamentei muito de perder o seu comentário quando comentou isso, porque eu fui pedir uma caneta. Então, eu queria ouvir de novo o que você acha que existe de tão próprio no Ben Lerner, de fazer isso, esse romance psicológico, né? Mas tenha consciência de que o comentário vai ser a mesma coisa, só que um pouco diferente. Né? Vai ser completamente diferente. Eu não tenho a menor ideia do que eu falei na hora que eu falei. Mas eu acho só que, enfim, tem alguma coisa a ver com essa tensão de temporalidades. Eu acho que eu estava falando disso, né? Que não é, eu acho que o realismo psicológico lá antigo, né? Sei lá, penso Henry James. É engraçado você falar do Stendhal, porque esse ensaio que ele fala da vandalização, ele está falando justamente da síndrome de Stendhal. Mas enfim, são outros 500. Mas essa coisa assim, o que é, né, o realismo psicológico? Henry James, eu penso, né? Essa coisa do a gente não sabe se aquilo está acontecendo na verdade, enfim, né, no factual do romance, ou está acontecendo dentro da cabeça do personagem, né? Aqui a aposta é outra, assim, tipo, é meio que a gente sabe o que está acontecendo dentro da cabeça, a gente sabe o que está acontecendo do lado de fora. A questão é saber. Quer dizer, a questão é saber. A questão que ele explora é o que é real, né? Assim, o que é mais real do que o. Deixa eu elaborar de uma maneira mais decente. Se alguma coisa que aconteceu só dentro da nossa cabeça e que não teve uma contrapartida factual, que não teve uma contrapartida material ou coletiva, social, se essa coisa ainda é realidade, né? Que é bem exemplificada pela coisa lá pela historinha, pela anedota do cara que deu uma bronca no irmão que o irmão nunca ouviu. Essa experiência existiu ou não, né? Então é uma complexificação, né? Dessa história do que está, isso existiu só dentro da minha cabeça, ou, né? Enfim, adiciona camadas à pergunta o que é real. Que é real dentro da ficção. Enfim, vou começar a falar de muitas camadas aqui. Podemos encerrar, sabe? Conversar mais depois. Então, Lígia, obrigado. Foi sensacional a nossa conversa. E obrigado a todo mundo que veio hoje, todo mundo que veio nos outros dias do curso. Foi muito bom ter vocês aqui comigo. E vamos aproveitar o coquetel e o lançamento.